Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão acerca do que nós temos visto nas nossas igrejas nos dias de hoje e perceber que o que a gente tem vivido hoje foi algo que o povo de Israel viveu há muito tempo atrás também. E serve de alerta a todos nós, sem dúvida nenhuma. Para isso, antes da palavra, eu gostaria de relembrar com vocês um pouco acerca da história do povo de Israel. Nós sabemos que Israel é o povo descendente de Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus, a quem Deus deu uma promessa que faria dele uma grande nação. Então Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó que também foi chamado Israel, e de Jacó descenderam então 12 filhos que formam as 12 tribos do povo de Israel. E esse povo passou muitos anos cativo no Egito, depois com o auxílio de Moisés foi libertado, peregrinou 40 anos pelo deserto e sob a liderança de Josué conquistou a terra prometida. E depois que Josué veio a falecer, levantou-se um período em que juízes governavam Israel e davam as diretrizes necessárias para que o povo andasse segundo a direção de Deus. Então o povo de Israel vivia nessa sistemática. Sempre havia um líder que julgava aquilo que era correto, aquilo que era errado, que dava diretrizes segundo o coração de Deus para o povo. E o povo de Israel, em determinado momento, começou a olhar para os povos que viviam ao seu redor e percebeu que todos aqueles povos tinham reis. E o povo desejou no seu coração também ter um rei. Nessa época, o povo de Israel era julgado por Samuel, que foi um grande profeta que surgiu e foi o último juiz antes do período dos reis. Então, em determinado momento, o povo de Israel chega diante de Samuel e diz: nós queremos um rei para nós. E Samuel, ele fica muito constrangido e consternado com essa solicitação. E Deus fala a Samuel: não fique assim, porque não foi você a quem eles rejeitaram, fui eu que o povo rejeitou. Mas atende o pedido do povo. E especificamente, essa passagem está registrada no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Então, se você deseja saber um pouco mais acerca disso, você pode ler esse capítulo, também uns capítulos um pouco mais à frente, né? Mas no capítulo 8 especificamente, Samuel se dirige ao povo dizendo: tudo bem, vocês desejam um rei, então vocês vão ter um rei. Só que ele faz uma extensa lista do que aconteceria ao povo no momento que um rei seria instituído sobre eles, das grandes desvantagens, do fato dos filhos do povo serem levados para o exército do rei tomar os dízimos do povo, enfim, várias desvantagens que o povo não tinha quando era governado por Deus, quando tinha a instituição direta de Deus. E depois de Samuel dar toda essa lista, o povo continua resoluto no seu coração, com o desejo de ter um rei. E aí eu gostaria de ler com vocês dois versículos no livro de 1 Samuel, capítulo 8, são os versículos 19 e a primeira parte do versículo 20, em que a palavra de Deus diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Essa última frase é a frase-chave da reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. O povo de Israel disse: e nós também seremos como todas as outras nações. Nós temos que ter um entendimento de que Deus,
escolheu o povo de Israel para que fosse um povo separado, para que fosse um povo diferente, para que através do seu modo de viver, através das suas leis, eles pudessem influenciar os outros povos a se voltarem ao Deus verdadeiro. Então o povo de Israel tinha uma missão, mas mais do que uma missão, era um grande privilégio. Eles eram o povo de Deus, o povo escolhido. Mas chegou um determinado momento que Israel simplesmente rejeitou esse grande privilégio. Em outras palavras, eles disseram assim: nós não queremos ser um povo diferente. Nós queremos ser como são as outras nações. E a partir desse momento, o povo de Israel, que já andava em altos e baixos, digamos assim, passou por suas piores fases. É claro que existiram grandes reis segundo o coração de Deus, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Josias e tantos outros, mas muitos reis andaram segundo os caminhos do seu próprio coração e desviaram o povo da vontade de Deus, até o momento que o povo foi levado em exílio para a Babilônia e depois passou por tudo que passou, a história conhecida. Se você não conhece, você pode ler na palavra de Deus. Chega um momento então em que Jesus vem à terra e Jesus institui um novo momento, uma nova aliança. Deixa-se de lado a lei de Moisés e passa-se a viver a lei propagada por Cristo plenamente. E o povo de Israel deixa de ser o povo exclusivo para dar-se entrada ao tempo da igreja. Agora Israel não é mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Nós que estamos aqui propagando e pregando o amor de Deus. Então, se antes Israel tinha um privilégio, hoje nós, igreja, temos um privilégio. Só que eu percebo que hoje a igreja está repetindo o que Israel falava antigamente. Israel, em determinado momento, falou: nós não queremos ser um povo especial, nós queremos ser como as outras nações. E hoje a igreja diz: nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser como o mundo é. E nós percebemos isso porque a igreja, infelizmente, tem deixado muita coisa do mundanismo entrar em seu interior. E se por vezes a igreja tenta ser diferente, tenta guardar a lei de Deus, já existem igrejas que surgem aprovando pecados, aprovando práticas iníquas que vão contra a vontade de Deus, chamadas igrejas inclusivas, igrejas que aceitam coisas que a Bíblia diz que é errado. E a Bíblia é o livro que tem que nos guiar, que tem que nos levar a fazer a vontade de Deus. Então, se hoje nós olhamos as igrejas e vemos coisas que não estão de acordo com essa palavra, é isso que a igreja está falando. Nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser como o mundo. Deus rejeitou a Israel pelo fato de Israel ter rejeitado a Deus. E o que será que ele vai fazer com a igreja, se a igreja continuar a imitar a iniquidade do povo de Israel? Então, que eu e você possamos ser diferentes. Eu sei que muitas pessoas tendem a nos criticar, tendem a dizer: ah, você é preconceituoso, você não respeita, você deixa de amar. Mas a Bíblia dá-nos as diretrizes. E o amor vai muito além de aceitar práticas. O amor é se doar. O amor é pregar a verdade, para que através da verdade pessoas venham a se converter. Então, não seja mais um membro da igreja que se compara ao mundo. Seja um membro da igreja verdadeira que quer transformar o mundo a partir da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.